Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira web aula. Vamos falar da unidade 2. Eu sou Janine Veloso Amaral, sua professora de Matemática Financeira Virtual. Na unidade 2 vamos tratar da capitalização simples. Bom, aqui a gente tem uma apresentação rápida da nossa página no ead.newtonpaiva.br, onde vocês vão encontrar o nosso material, o livro-texto. Então, passando rapidamente aqui a apresentação da disciplina, temos os avisos, o fórum Tira Dúvidas, o cronograma. Nesse cronograma vocês vão encontrar a sugestão do andamento dos tópicos da nossa disciplina, o fórum Tira Dúvidas, algumas informações do Polo de Educação à Distância, temos o material didático, que é o livro-texto, temos aqui o tópico de materiais complementares. Aqui vocês vão encontrar um arquivo executável que permite que você utilize a HP12C no desktop. Já temos também uma lista de exercícios propostos, não é uma atividade avaliativa, é uma lista de exercícios para vocês acompanharem os estudos. Nesse próximo tópico, temos as descrições das tarefas, a distribuição de pontos. Aqui já está publicada a atividade 3, fiquem atentos às datas. Na unidade 1, falamos sobre a introdução a finanças. E agora chegamos à unidade 2, onde vamos tratar da capitalização simples. Bom, vejamos então. Para falar da capitalização, da matemática financeira, a gente vai tratar de alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é capital, que é qualquer quantidade de dinheiro que esteja disponível em certa data para ser aplicado numa operação financeira. Os juros, que é o custo do capital durante determinado período de tempo. A taxa de juros é uma unidade de medida do juro que corresponde à remuneração paga pelo uso do capital durante determinado período. E indica a periodicidade dos juros. Atenção, na hora de fazer os cálculos, utilizando as fórmulas de juros, a gente sempre deve usar a taxa de juros na forma unitária e não na forma de porcentagem. O montante. Montante é o capital empregado mais o valor acumulado dos juros. A capitalização simples é um regime é uma operação onde os juros são calculados periodicamente sobre o capital inicial, e o montante será a soma do capital inicial com as várias parcelas de juros, o que equivale a uma única capitalização. E desconto é um abatimento que se faz sobre um valor ou um título de crédito quando este é resgatado antes de seu vencimento. Todo título tem um valor nominal ou valor de face, que é aquele correspondente ao valor do título na data do vencimento. A operação de desconto permite que se obtenha o valor atual ou o valor presente do título em questão. Na capitalização simples, temos que falar sobre o que é o juros comercial, o que é o juro exato. Juros comerciais são calculados com uma taxa diária a partir do ano comercial, um ano considerado com 360 dias. E os juros exatos, o ano é considerado o ano civil, 365 dias. A fórmula para chegar ao juro simples, J é igual a C vezes I vezes N. J é o juro simples, C é capital, I é a taxa unitária e N é o período ou tempo da aplicação. É importante observar que I e N devem ser sempre apresentados na mesma unidade de tempo. Então, se a taxa for uma taxa diária, o meu tempo, o prazo tem que ser dado em dias. Se a taxa for mensal, o meu prazo tem que estar em meses. Vejamos como fazer a contagem de dias entre duas datas, ou ainda a determinação de uma data futura, usando as operações que utilizam calendário, operações com calendário ou com data na HP12C.
Vejamos. Temos aqui a nossa HP. O primeiro passo, aqui a gente tem um modelo que é HP12C Platino. Os comandos básicos são os mesmos para Gold. Então, a primeira coisa que vamos fazer é mudar o formato da data de calendário para o formato europeu, que é o mesmo utilizado no Brasil. A princípio, ela opera com o formato americano, que vem escrito ou que deve ser indicado na forma mês, dia, ano. E o nosso calendário é dia, mês e ano. Para isso, a gente vai usar a função G4, d.m.y, a abreviação de dia, ponto mês, ponto ano em inglês. Aqui no visor, a gente tem aqui a sigla DMY. Se quiser voltar para o formato americano, G5 retorna ao padrão. Então, G4, observe se a sua calculadora está com essa formatação. Então, um primeiro exemplo, contando o número de dias entre duas datas. Você pode, por exemplo, calcular quantos dias você já viveu. Suponha que uma pessoa tenha nascido no dia 2 de agosto de 1985 e uma data atual, por exemplo, a data de hoje, 27 de abril de 2014. Vejamos quantos dias essa pessoa já viveu. Então, vamos colocar a data de nascimento, 02, ponto, o mês 08, 1985. Enter, a data de hoje, 27.04, 2014. A função que determina o número de dias entre duas datas é a função delta days, que vocês vão observar juntamente com, ela é uma função em azul, está aqui na tecla EEX. Então, portanto, a gente deve acionar a tecla G e a função delta dias. Portanto, essa pessoa já viveu 10.495 dias. Uma coisa que é interessante que a gente consegue fazer com HP é determinar a data. Então, a gente consegue, por exemplo, determinar uma data de resgate futura ou uma data anterior. Vamos ver uma data futura de resgate. Hoje, dia 27/4, 27 de abril de 2014. Vou fazer uma operação com vencimento para daqui a 45 dias. Quero saber a data de vencimento dessa operação. Então, a data de hoje, Enter, 45, e agora a gente vai usar a função DAT em azul, junto com a tecla CHS, portanto, G, DAT. Temos aqui a data 11 de junho de 2014. Esse número no final indica o dia da semana, sendo que o número 1 corresponde ao primeiro dia útil da semana. Então, o número 1 corresponde a uma segunda-feira, o 2 a uma terça-feira, então o 3 seria então uma quarta-feira, dia 11 de junho de 2014. Vejamos então alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, temos um capital de 80 mil, aplicada a uma taxa de juros simples de 25% ao ano, durante 180 dias, e nós queremos determinar o valor do juro comercial acumulado nesse período. Vamos registrar primeiramente quais são os dados. Então, o capital, 80 mil. A taxa de juros, I, 25%,
ao ano. O nosso prazo, 180 dias. Primeira coisa, e a gente quer calcular o juros simples. Primeira coisa que a gente deve observar é que a unidade de tempo da taxa e do prazo estão diferentes. Então, a gente precisa corrigir isso mudando o prazo para dias ou a taxa que está em ano, ou o prazo para anos, para corresponder ao mesmo período da taxa, ou a taxa para dias para corresponder ao mesmo período do prazo. Façamos primeiro a conversão do prazo. Então, eu tenho aqui o prazo de 180 dias, que, considerando juros comerciais, corresponde a meio ano. Então, usando n igual a 0,5, metade de um ano, a gente já consegue fazer essa correspondência da unidade de tempo entre taxa e prazo. Mais uma informação importante, a gente sempre deve usar a taxa na forma unitária. Então, 25% ao ano equivale a 0,25 na forma unitária. Para obter a forma unitária, basta dividir a taxa por 100. 25 por 100, 0,25. Então, a gente sabe a fórmula dos juros. J é igual a C vezes I vezes N. Então, vamos calcular os juros. É isso que a gente está querendo aqui. Então, substituindo os dados que nós temos, 80 mil, vezes a taxa, 0,25, vezes o prazo em anos, meio. Voltamos lá para a nossa calculadora. 80 mil, enter 0,25 vezes, 0,5 vezes. Temos então 10 mil, que é o valor dos juros dessa operação. 10 mil reais. Ok? Vejamos então um outro exemplo. No nosso segundo exemplo, a gente tem a mesma aplicação, só que agora a gente vai considerar juros exatos. Então, novamente, 80 mil, aplicada a taxa de juros simples de 25% ao ano, durante 180 dias. Então, capital de 80 mil. A nossa taxa, 25% ao ano. E o nosso prazo de 180 dias. Queremos encontrar os juros. Como nós vamos trabalhar com juros exatos, é necessário que a gente considere o ano civil, com 365 dias. Dessa forma, a gente vai fazer a transformação da taxa de taxa anual para a taxa diária. 0,25, que é a forma decimal da taxa, sobre 365, vai me dar a taxa unitária diária dessa operação. Então, vamos ao cálculo dos juros exatos dessa aplicação. Capital, 80 mil, vezes a taxa, 0,25 sobre 365, vezes o prazo em dias, já que a minha taxa foi transformada em uma taxa diária. Então, vamos lá, 80 mil, 0,25 vezes 365 divide 180 vezes 9.863,01. Então, temos 9.863,01. Esse é o valor do juro exato da operação. Vejamos agora um outro exemplo. Em quantos dias um capital qualquer aplicado a 18% ao ano renderá juros iguais ao capital aplicado? Então, aqui, esse é um problema bem tradicional. Então, não foi dado o capital, vamos chamar de capital C. A nossa taxa, uma taxa anual de 18% ao ano.
O juro tem que ser igual ao capital aplicado, que eu chamei de C, então os juros vai ser igual a C. Pede para a gente encontrar o prazo. Então, a fórmula para o juro simples, capital vezes a taxa vezes o prazo. Como a gente vai calcular o prazo, o N, vamos escrever a fórmula já a variação que vai nos dar o N. Então, o N vai ser o J de juros sobre capital vezes a taxa. É uma variação da nossa fórmula de juros. Então, o nosso prazo vai ser o juro, que é C, já que não foi dado, né, um valor qualquer, sobre o capital, que também eu chamei de C, vezes a taxa na sua forma unitária, 0,18. Então, observe que esse cálculo ele independe do valor atribuído ao capital. Então, se vocês preferirem trabalhar com valores, podem atribuir ao capital qualquer valor. E o juro vai ser o mesmo valor atribuído ao capital. Então, temos aqui 1 sobre 0,18. Então, basta dividir 1 por 0,18 ou fazendo o inverso de 0,18 na calculadora, usando a tecla 1 sobre x. Então, 5,555, esse prazo está em anos. Então, aqui a gente tem o prazo de 5, colocar 0,6 na forma arredondada, em anos, o que corresponde em dias, vejamos, considerando o ano comercial, multiplica por 360, então a gente tem um prazo exato de 2.000 dias. Então, a resposta aqui é aproximadamente 5,6 anos, o que corresponde a 2.000 dias. Ok? Vejamos um outro exemplo. Em 5 meses, a aplicação de R$ 15.000 rendeu juros simples iguais a 1.550. Qual a taxa anual de juros simples ganha nesta operação? Vamos aos dados do problema. Capital de 15.000. Juros de R$ 1.550. Prazo em meses, 5 meses. Pede para calcular a taxa. Então, aqui a gente quer a taxa anual. A gente pode fazer dois processos diferentes. Trabalhar com a taxa, com o prazo em meses, obter a taxa mensal e depois encontrar a taxa anual, ou transformar esse prazo em anos e obter diretamente a nossa taxa anual. Faremos a operação trabalhando com a taxa com o período em meses. Então, a gente tem aqui a fórmula do juro simples, C vezes I vezes N. Como a gente quer a taxa, isolando o I vai ficar J sobre C vezes N. Então, a nossa taxa vai ser o juro 1.550 sobre o capital 15.000 vezes o prazo 5 meses. Isso vai nos dar, então, vejamos, 1.550 entre 15.000 divide 5 divide 0,02. Arredondando 0,7. Essa aqui é a forma unitária da taxa mensal ao mês. Observem que eu não coloquei porcento. O que corresponde na forma de porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, aqui a taxa unitária, 100 vezes. Temos aqui a taxa percentual, 2,07% ao mês. Como foi pedida a taxa mensal, a correspondência dessa taxa em meses para uma taxa anual, pediu a taxa anual, basta a gente multiplicar por 12. Então, vezes 12, nós temos então 24,8%
ao ano. Essa seria, então, a nossa taxa de juros anual. Ok? Então, vamos a um último exemplo. Um capital aplicado por 4 meses a juros simples de 2,4% ao mês rendeu R$ 1.250. Determine o valor do capital. Então, vamos lá. Os dados do problema. Prazo, 4 meses. Taxa, 2,4% ao mês. Juros, R$ 1.250. Pede o capital. Então, fórmula dos juros, capital vezes I vezes N. Observem que o prazo e a taxa estão em meses. Falta só a gente escrever a forma unitária da taxa, 0,024. Como nós queremos o capital, vamos isolar C na fórmula dos juros. J sobre I vezes N. Então, nosso capital vai ser os juros de 1.250 dividido pela taxa, 0,24, vezes o prazo, 4. Então, vejamos. 1.250 entre 0,024 divide, 4 divide, temos então R$ 13.020,83. R$ 13.020,83. É o capital dessa operação. Bom, na nossa plataforma vocês vão encontrar os exercícios propostos. Pratiquem, os exercícios têm resposta. E, caso tenham dúvidas, entrem em contato pelo Fórum Tira Dúvidas, na nossa plataforma ou através do e-mail monitoria@newtonpaiva.br. Espero vocês no nosso próximo encontro, onde vamos falar sobre o montante, o cálculo do montante no regime de capitalização simples. Até lá!